Então, nós vamos fazer questões de cilindros, tá? Tirar dúvidas lá das atividades de cilindros nesse primeiro momento. Foi pedida número 3. Então, vou ler com vocês. Diz assim: num cilindro equilátero. Pessoal, já vamos parar aqui. O que nós conversamos que é um cilindro equilátero? Um cilindro equilátero é... Oi, Letícia, ótimo, responde para nós. A altura é 2 vezes o raio? Isso mesmo, certinho. Que a altura é igual a 2 vezes o raio. E aí a secção meridiana dele fica com que formato? Eu mostrei, hoje até acabei não pegando aqui, semana passada eu trouxe. Vocês lembram? Eu trouxe 2 cilindros partidos ao meio, assim, né, nesse sentido meridiano. E que figura ficava quando era um cilindro equilátero? Quem lembra para me falar? Um quadrado. Isso, um quadrado. Resultava num quadrado. Normalmente, a secção meridiana de um cilindro é um retângulo, mas, como ele é um cilindro equilátero, a secção meridiana é um quadrado. Pessoal, e aí diz que essa secção meridiana, ó, tem área de 400 centímetros quadrados. E aí eu quero a área total do cilindro. Deixa eu tirar daqui para vocês enxergarem melhor. Então, olha só, Pedro, e acho que é aí que talvez ficou a dúvida. Se é um quadrado e tem área de 400 centímetros quadrados, não dá para descobrir a medida do lado do quadrado? Raiz de 400, né? O lado do quadrado será 20, porque 20 vezes 20 me dá uma área de 400. Ok? Aí, se eu sei que aqui é 20, nota, pessoal, que eu sei que a altura é 20 e então que o raio é 10 centímetros. Não é isso? E agora, tendo a altura e o raio, eu acho a área total, que é o que a questão pede. Pedro, esclarecida a dúvida para a gente prosseguir e terminar os cálculos? Esclareceu sim, prof. Obrigado, hein? Imagina, estou aqui para isso. Então, vamos lá, calcular a área da base, área lateral e área total, tá? Então, área da base, lembra lá? Pi R ao quadrado. Então, 100 pi centímetros quadrados. Gente, não esqueçam as unidades, tá? Pelo menos na área total, que eu estou perguntando na questão. Se você não colocar centímetros quadrados, eu vou ter que descontar um pouquinho. Tem que pôr a unidade na resposta final, pelo menos, tá? Por favor. Área lateral. 2 pi r h. 200, 400 pi centímetros quadrados. E aí, a área total, só a gente fazer a soma da área lateral com 2 áreas da base, né? Vocês não têm mais nenhuma prova essa semana? Tem hoje e amanhã? Sim, mas não tem só a minha amanhã? Fiquei eu só então, hein? Eita, nós. Prof, Oi. é um R ou é um pi? Onde, Gabriel? No H igual a 2 vezes R? R, né? A altura é igual a 2 vezes o raio. Ah, tá, fiquei confuso. Então, 400 pi mais 2 vezes a área da base. Então, mais 200 pi, que dá 600 pi centímetros quadrados. Tá, pessoal?
Bom, final de semana já tinha gente me pedindo média, mas o que que eu respondi? Gente, eu não consigo passar média, tá bom? Tem a prova amanhã ainda. Licença, prof. Aí não tem como, né, pessoal? Amanhã à noite eu já passo e tal. Vocês vão terminar a prova, eu vou corrigir na hora ali, fechar tudo, tá bom? Mas antes disso não dá. Mas também a prova de recuperação é só na outra segunda, então tem tempo até lá, tá bom? Terminem de anotar, então, que aí eu quero fazer a 4. Quase acabando, né, pessoal? Coisa boa. Também estou feliz. Cansativo, né? Agora a gente já começa, não sei vocês, mas eu já estou começando a pensar no ano que vem. E aí dá, não sei nem o que que eu sinto direito, mas vamos lá, né? Enfim, o que tiver nós vamos encarar igual, né? Que nem encaramos esse ano e muito bem, né? Quem diria que a gente ia sair lá 17 de março e não ia voltar, né? Ninguém diria isso. Ninguém pensou nisso, né? E sobrevivemos. Então a gente consegue também, né? Mesmo não sendo assim bem como a gente queria, né? Posso apagar? Gabriel está anotando ainda? Posso apagar? É isso? Então, a 4 agora. A 4 diz assim. Deixa eu só compartilhar para vocês lerem comigo. A planificação da superfície lateral de um cilindro é um retângulo. Pessoal, quem lembra o que que eu mostrei para vocês como a planificação da superfície lateral de um cilindro? Eu trouxe um objeto, um papel, na verdade. Lembram? Como é que eu planifiquei a área lateral de um cilindro? O que que eu trouxe? Todo mundo usa em casa, no banheiro. Lembram? Um rolo de papel higiênico. Isso, o rolinho do papel higiênico. Lembra que eu abri e mostrei para vocês? Isso é, ó, a planificação da superfície lateral de um cilindro é um retângulo, é o rolinho do papel higiênico planificado. Então, ó, é um retângulo. Opa, esse caritão já tá fraco. É um retângulo de 4 centímetros de altura e 7 de diagonal. É isso que está dizendo. E eu quero calcular a área lateral desse cilindro, tá? Ó, eu não sei vocês, mas eu acho que é bem fácil confundir a 3 com a 4. E eu precisava. Acho que eu até vou rapidinho ali pegar. Tá ali no escritório. Eu vou ali pegar o cilindro, as coisas, tá? Só um pouquinho, aí eu já explico, tá?
Ô, gente, desculpa, estava ainda na bolsa que eu levei para o Seduc e não achava. Olha só, A3 é esse aqui, ó, Pedro, cilindro equilátero, que a secção meridiana resultou no quadrado. Quando ela não é um cilindro equilátero, a secção meridiana é esse retângulo. Agora, o que eu temo é que alguns confundam esse retângulo com esse. Isso não pode acontecer. Esse retângulo, ó, aqui tá a altura, e o que que eu tenho aqui? 2 R's, que nem a prof colocou. Ah, agora eu já apaguei na outra. Aqui era 2 R's. O que que eu tenho nesse retângulo? Aqui a altura, e o que que é aqui? Não é 2 R's, é 2 πr, lembram? Que é toda a volta aqui, o comprimento da circunferência. Então, é isso que eu vejo que alguns confundem da questão 3 com a questão 4. Ajudou um pouquinho a olhar, pessoal, visualizar? Ok? Então, a questão 4 trata-se disso aqui, ó. Eu peguei o rolinho do papel higiênico e planifiquei, e eu só quero a área lateral, eu quero a área desse retângulo. Pessoal, se eu quero a área desse retângulo, é um retângulo, aqui forma um triângulo retângulo, posso chamar aqui embaixo de X, aplicar Pitágoras, e achando X, eu faço base vezes altura, já chego na área lateral desse cilindro. Ok? Entenderam a minha fala? Posso fazer? Então, teorema de Pitágoras agora. Ó, hipotenusa ao quadrado. Poxa, todos os canetões que eu estou pegando hoje estão... Melhor. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. 49 menos 16. Raiz quadrada de 33. Será a base aqui, ó. Acabamos de encontrar. Ok? Então, se a minha base é raiz quadrada de 33 e eu só quero a área lateral desse cilindro, prof, eu não vou ter que achar o raio? Até daria, pessoal, mas é desnecessário, porque eu sei que a área lateral de um cilindro é a área desse retângulo. Então, área de retângulo, aqui dá para a gente fazer por base vezes altura. Então, vai ficar raiz quadrada de 33 vezes 4, que a gente costuma colocar o 4 na frente. 4 raiz de 33 centímetros quadrados. E está pronto. Tá? Alguém fez de outra maneira? Não? Essas para. Uhum. O que mais, pessoal? Aí na folha. A gente tem tempo para tirar dúvidas, tá? Eu também não separei tantas questões assim. Na outra aula eu posso passar algumas. Queria fazer mais alguma coisa de cilindro, que o que eu separei é de prismas também, tá? Vamos fazer mais um pouquinho de cilindros agora? Tem alguma que você tentou fazer, achou meio estranho, ou que gostaria que eu refizesse? A questão 13. 13, Stephanie. A do Enem, né? Essas do Enem são sempre legais da gente dar uma boa olhada, né? São um pouquinho diferentes. As de prismas que eu separei também, peguei várias do Enem, tá? Vou deixar vocês terminarem aí de copiar. Pronto, posso apagar o quadro?
13, então. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Diz assim: uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos, que a gente tem ali embaixo, né? Com medidas indicadas nas figuras. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. Então, o preço depende da área lateral do tanque. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Qual dos tanques, então, deverá ser escolhido pelo dono do posto? Viu que está dizendo que é para considerar π igual a 3. O Enem usa bastante esse recurso de facilitar a nossa vida e trocar o π por 3, tá? Isso facilita. Mas, se não falar nada, vocês sabem que se precisar trocar é por 3,14, até para a nossa prova amanhã, tá? E melhor ainda, se não precisar trocar, deixe indicado π. Vocês viram que muitas questões eu deixo o π indicado, né, pessoal? Se é possível, pode deixar também, ok? Então, nós vamos ter que calcular o que aí de cada tanque? A área lateral, né? E o volume, porque olha lá nas alternativas, pela relação de área e capacidade. Então, nós vamos ter que fazer a área lateral e o volume de cada um e dividir, porque é relação, razão, e ver qual daquelas que é a resposta correta. Tá? Então, vamos pegar ali o tanque 1. Deixa eu voltar aqui. Olha o tanque 1, o que nós temos ali? Olha as medidas. O raio é 2 e a altura dele 6. Então, vamos lá, ó. A área lateral desse tanque, 2πrh, 24π. E o volume, πr ao quadrado, h. Coincidentemente, 24π. Fiz do tanque 1, tá? Qual é a relação, ó, entre a área e a capacidade? Eu já vou fazer, ó, do tanque 1, a divisão é 24π dividido por 24π, dá 1. Diz ali, ó, que no tanque, na letra A e a letra B já estão erradas. Diz assim a letra A, que seria o item 1 pela relação área-capacidade, que é de 1 para 3. Não, é de 1 para 1. E na letra B fala que é de 4 para 3. Não, acabamos de ver que é de 1 para 1. Então, a A e a B já estão erradas, tá? E isso aqui é do tanque 1 que eu fiz. Agora, a gente faz o mesmo para o tanque 2 e para o tanque 3. Vai lá. Quem não fez, faz agora. Tira o raio e a altura do tanque 2. Só 2 minutinhos aí para você ir na minha frente, quem não fez. Tinha feito assim, Stephanie? Sim? Tá. Só para confirmar, né? Ó, coloquei todos aqui no quadro. Tanque 2, o raio continua sendo 2, mas agora aumentou a altura. E no tanque 3 aumentou o raio e permaneceu a altura em relação ao segundo. Faz aí, então, área lateral e volume de todos, pessoal. E depois divide, né? O Enem usa muito essa palavrinha relação, razão, que é o mesmo que divisão. Tá? Então, aí a gente tem que pegar e fazer essa divisão.
Pronto? Então, aqui vai ficar, ó, a área lateral 2π RH, 32π. Aqui, opa, não é área total, é volume, né? O volume π R ao quadrado H, 32π. Então, aqui na situação 2, a razão também vai dar 1. E vamos ver onde que fala isso. Ah, do item 2 fala na letra C. Diz que a relação é de 3:4. Errada. Acabamos de ver que é de 1:1. Então, o correto deve estar agora na D ou na E do tanque 3, né? Mas vamos confirmar se é de 2:3 ou de 7:12. Então, a área lateral aqui do tanque 3, 2π RH, 48π. E o volume, π R ao quadrado H, 72π. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos dividir agora. 48π por 72π. Π corta com π, né? E aqui podemos simplificar por, vamos ver, por quanto? Por 8, né? 6 vezes 8, 48. 9 vezes 8, 72. E ainda dá por 3. Então, 2/3. Vamos ver. Isso é dito na letra D de dado, ó. Então, qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? O tanque 3, pela relação área-capacidade, que é de 2/3. Tá? Por isso é a letra D. Tudo bem com essa, pessoal? Eu substituí o valor do pi, prof, deu muito mais trabalho. Eu não pensei que podia ter deixado assim. Letícia, eu sempre recomendo que deixe, porque para quê, né? Eles até, acho que aqui falam, mas não tem porquê, corta o pi em tudo. E mesmo que a questão oriente que substitua, mesmo que seja obrigatório, sugestão que eu dou para vocês é que vocês façam isso quando acabar a questão, só bem no final. E imagina se fosse 3,14, né, Letícia? 3 ainda é fácil, tá? Mas o 3... simplificar a função que deu, fiquei um tempão lá. Eu imagino. E olha que fácil ela é, na verdade, né? Então, mesmo que tenha que trocar, troquem só no final, evita trabalho, erro, né, pessoal? Desgaste, tá? Tempo. E o pi segue no cone, na esfera. Ano que vem a gente vai ver isso melhor. A minha recomendação é a mesma. Só troquem no final, tá? Não esqueçam disso, que a gente ganha tempo, e tempo na hora das provas é muito valioso. Mais alguma, pessoal? Acho que dá tempo da gente fazer mais uma, pelo menos, de cilindros, aí depois na outra aula a gente faz prismas. Pode ser? Vê aí alguma que você tenha ficado um pouco em dúvida. Tava tão fácil assim? Que bom, hein? No começo a gente fica com dúvida, daí olha na internet, daí vê o raciocínio, vai fazendo as outras, nem precisa mais ver. Sim. Pois é, hein? As profs estão sendo trocadas pela internet agora, né? É que nos primeiros exercícios a gente fica, o que eu faço? Daí olha o raciocínio, quando vai fazer as outras já aprendeu. Isso aí, gente. Eu acho que muita mudança, né? E realmente, se você olha e aprende e entende o que estava pensando errado, tá valendo. Se está aprendendo, não está copiando, isso aí. Que bom. A gente muda bastante o nosso pensamento também, né? Bom, se não tem, todo mundo está com tudo feito e sem dúvidas. Então já vamos começar a ver alguma coisa de prisma, então, tá? Não tem mais dúvida? Não tem, né? Deixa eu só achar aqui onde é que eu separei. Aqui.
eu peguei algumas do Enem. Oi, desculpa. Algumas do Enem, tá? De prismas. Não sei se vocês conseguem aí abrir a questão, talvez fique mais fácil, pode ser? Vocês digitam aí o inicinho dela, que é melhor para vocês lerem, né? Ou até eu posso fazer aqui, mas acho que vocês fazem mais rápido que eu. Começa assim, ó. Uma lata de tinta. Ah, pode entrar aí e procurar a questão. Pera, o quê? Uma lata de tinta. Não. O que é isso? É para você digitar essa questão no Google aí, para você encontrar ela, Gabriel. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo. Estão conseguindo, pessoal? Já abriu a questão? Deve ter aberto já, uma do Enem. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto. Tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Chegaram na figura ali com 24, 24 e 40? Todo mundo conseguiu? Não vou nem seguir, então. Então tá, vou apagar o quadro, eu quero que você leia atentamente essa questão. Vamos pensar um pouquinho juntos sobre ela, tá? Se não conseguiu entender, lê mais uma vez, tá? Lê, eu quero que vocês leiam bem essa questão. Pronto? Podemos conversar? Vocês viram então que diz que tem aquela lata, que na verdade eu preferiria chamá-la de prisma quadrangular. Porque a base, vocês viram que a base é um quadrado? Porque tem 24 e 24 ali embaixo, comprimento e largura. Só a altura que é 40. Mas enfim, eles estão chamando de paralelepípedo retangular reto, tá? Também não está errada essa definição, mas também a gente poderia dizer que é um prisma quadrangular, que a base é um quadrado. Aí diz que a gente vai produzir uma nova lata, com os mesmos formato e volume. Então, também vai ser de um paralelepípedo retangular reto e o mesmo volume. Bom, se é de mesmo volume, vamos descobrir o volume dessa lata? É a primeira coisa que eu faria, descobrir o volume desse paralelepípedo aí. Tá? Então, vou pôr assim, ó, Enem. Como é que eu descubro o volume desse prisma? Lembra que volume é a área da base vezes altura, pessoal? Se a minha base é um quadrado de lado 24, fecha ali na tua lata, pontilha ela lá dentro, que você vai enxergar embaixo um quadradinho ali. Então, vai ficar, ó, a área da base é 24 ao quadrado vezes a altura, que é 40. Porque a área de um quadrado é lado ao quadrado. E isso vai dar 23.040, é tudo em centímetros, então centímetros cúbicos. Esse é o volume da minha lata. Eu terei que fazer outra lata com esse mesmo volume. Só que aí diz assim, de tal modo que as dimensões da sua base sejam 25% maiores que as da lata atual.
Pessoal, a minha base está com dimensão de 24. Quanto é 25% de 24? Quem fala para mim? Vamos lá? 6. 6, né, Letícia? Certo? Sem medo de errar, pessoal. 25% não é a quarta parte? 25% de 24 é 6. E diz que vai ser maior, 25% maior. Então, a minha base de 24 vai passar a ter 30 centímetros. Porque aumentou 6. Porque 6 é 25% de 24. E aí, eu com isso vou descobrir quanto tem que ser a altura, porque lembra que falou que o volume precisa ser o mesmo? Ó, se o volume é o mesmo, eu vou colocar aqui, ó, 23.040 é igual a 30 ao quadrado vezes H. Eu tenho que descobrir quem é a nova altura. O volume é o mesmo, a base aumentou. E quem é a altura para que dê o mesmo volume? Pessoal, estão entendendo? Então, vai ficar 23.040 dividido por 900. Essa altura, 25,6 centímetros. Ó, eu tô passando aqui para agilizar já todos os cálculos, mas assim, ó, se imagina no Enem fazendo essas continhas, né? Nada assim, não é difícil, mas sem calculadora, isso eu sempre quero que vocês tentem imaginar, tá? Mas eu quero em porcentagem. Ó, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual teve que ser reduzida, hein? Porque eu acho que vocês concordam comigo. Se o volume ficou o mesmo e a base aumentou, a lata tem que ficar mais baixinha, não é? Para ter a mesma quantidade lá dentro. Se ficou mais larga aqui a base, ela tem que ser mais baixa. Então, em quantos por cento reduziu a altura? Agora a gente faz uma regrinha de 3. Nós tínhamos, vou vir para cá, tá? A altura da lata era 40. 100%. Tá? Agora, isso aqui é quanto ficou. Eu posso colocar o 25,6 ou o que reduziu, né? Porque é o que pergunta. Eu prefiro colocar aqui já o 14,4, que aí o X já dá a resposta direto. Se você colocar aqui o 25,6, depois só basta diminuir de 40. Também está correto. E isso vai dar 36.